E assim voltemos, né? Coletivo de 3, né? Eu não vou perguntar por que coletivo de 3, que eu perguntei brincando aqui, já falaram para mim. Mas somos em 3, né? Quer dizer, o ignorante aqui que não tinha que perguntar. Mas eu quero saber o que eles estão fazendo, né? O coletivo de 3, né? A Desirê, o Bruno e o Wagner. Quero ver o que eles estão aprontando, quanta arte, né? No bom sentido eles estão fazendo, porque tem até uma arte que eles lançaram aqui, se bunda de homem pode ou não pode, antes era um adesivinho. Eu quero saber essa história da bunda do homem, né? Tudo bom, Desirê? Tudo bem. Como é que você tá? Wagner, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Vamos começar pelo começo, Desirê. Eu não vou perguntar para os meninos, não. Vou perguntar para você. Por que essa história de bunda de homem pode ou não pode? Tá, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né, o espaço aqui no programa, dizer que a pergunta sobre o nome do 3 coletivo é prudente, porque quando a gente pensa em 3 pessoas, a gente sintetiza em trio. E a gente fala de coletivo, de 3 coletivos, justamente pelas nossas formações que são bem múltiplas. Então, é muito mais do que só 3 Não indivíduos. é só as 3 pessoas, porque pela profissão, pelos cargos que você ocupa dentro desse coletivo, é muito mais que 3, né? A gente costuma se desdobrar em algumas coisas, então a gente se considera mais do que uno. Então, no caso, seria 3 coletivo nesse sentido, mas Sim. é super pertinente a pergunta. Em relação à bunda de homem pode, na verdade, o Bruno já estava comentando, é um adesivo, a gente tem dentro da nossa produção algumas estampas, né, como essas que eu tenho aqui, e alguns adesivos que a gente faz, porque a americana tem muito isso, assim, eles têm uma cultura do adesivo, de sintetizar as produções em adesivo, e é uma coisa fácil de você manipular, Com fácil certeza. de você divulgar uma ideia, uma imagem. Enfim, então a gente produziu alguns. Mas esse é o nosso campeão, eu brinco que é o campeão de vendas, as pessoas sempre querem o bunda de homem pode, porque, assim, em termos de imagem, de corpo, o que se veicula de corpo, em geral, a gente pensa no corpo feminino. Ele sempre foi muito mais Porque veiculado. você pega algumas novelas, vamos dizer assim, vamos para as emissoras grandes, as maiores, né? Você vê muita bunda de mulher, totalmente. O fio dental, né? Mostra a bunda totalmente. E de homem você não vê isso. Isso. Né? Então, bunda de homem pode? Essa é a pergunta? Quando apareceu, há uns tempos atrás, teve um ator de uma novela que expôs, né, teve um close, enfim, né, na bunda dele. E daí foi uma comoção nacional, enfim, teve todo um questionamento em relação à pertinência ou não daquela imagem. Eles estavam falando de corpo, era um contexto em que aquilo Não podia... tem pornografia nenhuma nisso. Então, a gente resgata um pouquinho esse questionamento. E, em geral, se você observar a imagem, nem é aquela bundinha depilada, é uma coisa um pouco mais natural, né? Feia mesmo. Quase digesta. Fala com o Bruno e com né, o Bruno e o Wagner, né? É feia mesmo, né? Eu não acho. Mas é natural. Vou ter que dizer que a bunda do homem também é bonita. A gente tem que aprender a ver as coisas de uma outra maneira, né? Tem a gente sua tem que beleza, aprender- né? Você quer Tem dizer, a sua beleza né? também. A seu modo, mas tem a sua beleza. Né? Ô Wagner, fala pra mim, o que você faz no coletivo? No coletivo, Você já falou que você é arquiteto, né? isso, Tem a minha primeira algumas formação coisas. é em arquitetura e a minha segunda formação é em educação artística. Mas eu gosto de perambular um pouquinho por tudo. Então eu já passei pela dança, já passei pelo balé, pelo jazz e depois eu fui parar no circo. E é onde eu me identifico muito. Então, além das obras gráficas, eu gosto muito da parte circense. A Na parte parte do coração. circense você faz o quê? Eu faço aéreos. Aéreos? Isso. Tecido, lira, que é um aro metálico, né? O trapézio também, mas o trapézio fixo, não aquele trapézio aéreo. E os outros gosta de aparelhos voar, que né? vão no Vamos meio. dizer Eu gosto assim, de você gosta de voar. voar. Eu gosto de voar. É. O Bruno faz o quê, Bruno? Eu sou ator, né? Minha formação é em artes cênicas. E eu também acabei me enveredando por esse lado do design gráfico. Então, eu do grupo sou o que tem a parte mais digital, assim, dentro das plásticas, né? Então, eu faço vários trabalhos como designer gráfico mesmo. E também em várias produções de teatro, né? Legal. A Desirê já, ela que coordena tudo, ela é a porta-voz do grupo, né? A que mais fala, né? Ela é. Né, Desirê? Eu sou a que mais falo porque eu sou mulher, mas não. Mulher tem esse problema mesmo. Então, na verdade, sou eu que faço mais essa parte que eles brincam, eles me chamam de social media, né? Que vou atrás das exposições, faço os contatos. Mas, assim, a minha participação é mais nas artes plásticas, que é a minha formação,
né, também em música, então às vezes a gente faz alguma apresentação como uma performance, eu coloco um pandeirinho meia-lua, alguma outra coisa, mas eles deixaram de falar, na verdade o Wagner também faz customização de dolls, de bonecas, né? Eu faço a customização dos toys que estão aqui, que é um pouco de toy art, tem uma doll também, e o Bruno também envereda pela parte circense, assim, ele faz malabares, né? Os dois Na têm uma verdade, os formação dois em são bem dança. humildes, né? Eles querem segurar bem, né? Mas não quer mostrar o que faz, na Então, e a verdade. formação deles é bem mais eclética, assim. É mais ampla, né? Isso. Eu vou pedir para o cinegrafista mostrar a obra que vocês fizeram aqui. Eu vou pedir para a Desirê explicar cada uma que ele foi mostrando, para a gente ter sentido do que vocês estão trazendo. Ok. Mostra esse quadro que está no chão, por exemplo, mesmo. Esse é uma tela, é uma tinta a óleo, né? É uma representação mais onírica, é do Wagner. A criação, a concepção, as cores. Tem a ver com o universo que ele explora nas dolls, que sempre tem o Wagner de nós três, é o que mais tem essa linguagem muito mais onírica, etérea, ele cria personagens. Tem uma pintura bonita, viu, Wagner? Parabéns, tá? Obrigado. Né? Fora a mensagem que passa, né? A pintura num todo é muito bem feita. Parabéns. Na mesa, nós temos algumas telas. Na mesa, na verdade, aqui em primeiro plano tem uma gravura, é uma litografia, uma maneira negra, né? Uma gravura que parte do escuro e abre luz, é um desenho às avessas, ela está em papel artesanal, feito de sisal. Aí, ao lado dela, também abaixo, tem uma pintura com recortes, é uma técnica mista, que tem um pouquinho de acrílica, e os recortes são feitos com a própria navalha, o estilete, e queimadinho no fundo, né? Que abre a imagem também, é outro desenho às avessas. E foi feito por quem? Eu que fiz. É sua, Esses são é meus. obra de arte da Desirê. Esses são meus. As ilustrações, essa que ele está mostrando agora é a tela é a pintura, né, que eu falei. Não, quase uma pintura gráfica. Dos três, eu sou a mais gráfica. O Wagner é mais pictórico, ele mexe mais com manchas, eu mexo com linha mesmo. Atrás, depois tem algumas ilustrações feitas em lápis mesmo, lápis de cor ou grafite, principalmente retrato, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, ou a criação das figuras. E no meio da mesa tem os toy arts, que é uma... O que é toy art? O toy art, na verdade, é um nicho de expressão artística baseado em figuras que seriam como bonecos mesmo, né? São chamados de toys porque eles remetem ao universo do brinquedo. Do brinquedo em si. Isso. E daí cada artista faz uma proposta, existem firmas muito sérias investindo nisso, existem exposições pelo mundo só de toy art, museus disso. E daí eu enveredo um pouco por esse caminho da toy art, que são os dois bonequinhos na frente. E daí a gente tem a bonequinha customizada do Wagner, é toda a concepção dele, ele também pega ela crua, pega só o moldezinho e faz tudo. E montou ela. Tudo, principalmente a pintura do rosto, que para quem conhece doll sabe que é uma coisa extremamente difícil, ele tem que fixar depois, ele faz com pastel, é uma coisa bem demorada. E a que está em pé é minha, é uma doll que já vem pronta, mas eu só customizei. As tatuagens da Desirê, Eu né? coloquei várias tatuagens nela, com pincel zero, tinta acrílica e pincel zero, me deu bastante trabalho para fazer, mas é uma coisa muito divertida. Então a gente faz esses bonecos também, né? Entendi. Você trouxe os cartazes aí também? Isso. Que é esses cartazes? Na verdade, isso aqui são as estampas. Deixa eu pedir aqui a ajuda do Bruno. São assim, essa é do Bruno, que é uma estampa digital, que a gente costuma expor. Essa também é do Bruno, e isso a gente faz cartaz, faz adesivo, que são as nossas propostas gráficas. Essa é uma série mais western, né? Cowboy, que eu fiz com interferências do Bruno, a colorização, digitalização é toda dele, a arte é minha. Esse também é um outro que é nesse sentido, que também é a participação de nós dois, né? A base é gráfica e daí ele digitaliza e faz toda a proposta de cor e de composição. Esse também, que é o Salão. Que são, esse é uma série, na verdade, né? E daí eu fiz junto com o Bruno. A gente faz essa mistura do que é gráfico e do que é digital, que o Bruno faz isso muito bem, ele é excelente artista gráfico. E vocês participaram de exposição recentemente, foi? Sim, a gente tem um ano de coletivo e exatamente um ano de histórico de exposições. A última que a gente fez foi no Salado dos Apaixonados, no Fox Paintball, que aconteceu agora em outubro.
né? Mas a gente já expôs em outros lugares, no GNU, em todas as edições, né? Pelo menos 3 edições do Sarau a gente expôs, a gente fez uma performance no Fábrica das Artes logo no início do ano. Tem alguns projetos em Americana, como o projeto Coletivo na Calma, que também convidam a gente para expor. A gente já expôs na Faculdade Dom Bosco, a gente já expôs. Agora, voltando, né, no nosso amigo no Wagner, no Bruno, os artistas circense, de teatro, o que vocês estão fazendo fora isso, fora as exposições? Vocês estão em algum teatro, alguma peça? Vocês estão participando de alguma coisa assim? Eu treino circo no Estúdio Move, aqui de Americana, lá com a Jéssica. E a gente está ensaiando a apresentação da academia no final do ano. Então, dia 25 e 26 de novembro, a gente tem uma apresentação circense, da qual eu faço parte. Já dá para a gente divulgar? Aonde vai ser? Vai ser no próprio Estúdio Move mesmo. Vai ser no estúdio a apresentação. E aí, mais próximo da data, a gente já vai estar vendendo os ingressos lá mesmo. Então, que a gente monta todo para a gente divulgar, para a gente estar mostrando, tá? Porque pode ter a arte certeza. circense, ela já foi muito forte, né? E foi praticamente esquecida, deu uma parada, né? Agora está voltando de novo. Então, eu acho muito interessante a gente estar divulgando esse trabalho, porque é uma arte bacana, é uma arte muito legal. A gente vê que as academias hoje estão se abrindo mais para essa questão do circo. Até as academias de dança, você vê que hoje colocam mais a arte circense. É quase que um esporte, né? A arte circense ela é praticamente um esporte. Ela depende, você precisa muito do corpo, precisa muito da força, ao mesmo tempo que você precisa da agilidade, da graça, né? Que não dá para ficar sem. Então, é muito ensaio, é bastante... E você, Bruno, você está com alguma peça, com alguma coisa, está fazendo arte ou não? Não, a gente nunca para, né? Eu faço parte de um grupo de Campinas, né, que se chama Grupo Matula Teatro. A gente vai se apresentar, que a gente está com um projeto de circulação. Então a gente vai se apresentar aqui em Santa Bárbara, dias 25 e 26, no Teatro Manuel Lira, às 8 horas, é entrada franca. E, na verdade, eu não estou nesse espetáculo como ator. E aí eu Você está na divido as direção. funções. Eu faço a parte gráfica, né, do espetáculo. Então, todos os vídeos, todo o material gráfico sou eu quem fiz. Em especial, ele tem uma particularidade bem bacana, que ele foi feito de uma forma diferente, né? Ele foi pensado para ser único. Então, são vários postais que são carimbados e colados, alguns selos e tudo mais, de maneira única, assim, que você tenha um postal que foi feito à mão, né? E, então, é um material gráfico Isso bem vai ser legal. apresentado no Manuel Lira. No Manuel Lira. Se chama Um Conto Infinito, o espetáculo. Que dia? Dias 25 e 26 de outubro agora. 25 e 26 de outubro, entrada franca, quer dizer, Entrada franca, às só 8 não horas. vai quem não quiser, né? É. É a parte boa da coisa, porque a cultura Sim, tem sim. que ser promovida dessa forma mesmo, eu acho bem interessante, né? Então, dia 25 5 e 26. e 26, lá no Teatro Manuel Lira, em Santa Bárbara do Oeste, tá? Vai lá ver toda essa obra que é muito interessante. Desirê, você está sapateando aí para falar, né? Eu pulei ela, deixei ela para trás, ela fica ali toda doidinha para comentar. Essas exposições que vocês participaram, agora continua me falando sobre isso. Então, ele falou dos postais, a gente até trouxe alguns que a gente fez. O último Sarau dos Desapaixonados, o tema foi Como eu sei que eles Independência ou falam Sorte. menos, tal, Desirê, eu puxei o assunto com eles para eles se apresentarem melhor, porque eu sei que eles vão falar só o necessário, tá? É que assim, Então, a gente tem um diferencial quando a gente é convidado para alguma exposição, que a gente sempre procura fazer um trabalho no tema da exposição. Mesmo que a gente leve os nossos outros trabalhos, a gente sempre procura levar alguma coisa que legal. puxe o tema. E aí a Desirê vai explicar como que a gente chegou nesses postais. Então, eles promoveram o Sarau com o tema Independência ou Sorte, era um ano de Sarau dos Desapaixonados, né? E nós fizemos uma série de Esse postais. independência ou sorte tem a ver com a independência do Brasil, O de 7 fato de de setembro, ser coisa isso, parecida. ser setembro, isso mesmo. E daí a gente fez uma série de postais em que a gente usa como base um recorte da tela do Pedro Américo, que retrata, né, a questão do grito da independência. Então, é uma figura bem conhecida. E a gente fez uma série de intervenções gráficas à mão. Bem conhecida, Desirê, do modo que os historiadores gostariam, né? Eles querem que nós acreditemos que foi Sim, num cavalo, a coisa mais linda do Sim. mundo, com uniforme, coisa mais Sim. linda do mundo, e sabemos que Dom Pedro não fez nada A disso. gente, Rocha Pombo é um historiador que faz esses comentários desde sempre, assim, é um que eu gosto bastante. E a gente pegou e subverteu a questão da espada
e trocou por vários outros artefatos, alguns bem-humorados, alguns críticos, e a gente expôs, vendeu, a gente fez bastante graça, a gente se divertiu bastante fazendo esse trabalho de intervenção. É muito bacana. Eles são únicos, né? Eles são feitos à mão, cada um é diferente do outro. Foi bem gostoso fazer. Cartões postais aí vocês vão estar vendendo? É só para divulgação? Toda Qual vez a finalidade? que a gente expõe, a gente, de uns tempos para cá, no começo não, de uns tempos para cá a gente tem vendido até porque as pessoas pedem, engraçado. A gente fez uma bem grande bem interessante. Então, exposição no GNU, e eu lembro que o administrador chegou para a gente e falou assim, mas vocês não vão colocar preço nas coisas, não vão vender? Então, a gente começou a fazer os adesivos, essas coisas que têm um porte menor, fácil da pessoa transportar. E levar de lembrança adquirir. também, Isso. é bem interessante. Isso. Então, a gente vende sim, né? Nas próximas exposições, a gente sempre... E agora na exposição normal, quando vocês levam esses produtos maiores aí para expor, costuma vender também? Olha, costumam ter pessoas que pedem uma ou outra ou pedem projeto. Então, por exemplo, assim, eu quero fazer, no caso das ilustrações, uma tatuagem. Você não faz uma tatuagem assim para mim? Entre em contato e a gente produz. Eu quero um retrato que eu fiz de um casal de namorados para o Dia dos Namorados foi em função de uma exposição. No caso da tatuagem, você faz o desenho para o tatuador fazer. Para o tatuador. Eu faço, Você inclusive, a desenvolve, transparência. né, Eu deixo ela prontinha, faço uma proposta de arte, e aí é a criatividade do tatuador, de usar como base e trabalhar em cima, e faço a imagem já na transparência para ele não ter trabalho nenhum. E que trabalho ele tem. Me fala uma coisa, Dezê. Você estava falando, né, nós conversamos ontem à noite, né, sobre a vinda de vocês aqui. Você falou que tem um monte de instrumento, que vocês tocam, cantam. Como é que você desenvolve tudo isso? Eu não vou fazer você cantar aqui hoje, não, mas eu sei que vocês fazem o espetáculo à parte. Sim, na verdade, assim, eu tenho mais essa formação. Eu fiz canto lírico na Universidade Livre de Música, em São Paulo. Por que lírico? 4 anos eu Por que não sempre fez rock? Por que não fez gostei. sertanejo? O popular. Não é, Wagner? Então, Ele dá uma base muito boa, principalmente em termos técnicos, e daí você modula Sim. de acordo com o que você for fazer. Eu sou apresentadora, né? Apresento o Festival da Canção de Americano, FECA, há vários anos, enfim, alguns outros festivais aqui. Então é bom você ter a questão da impostação, né? E da dicção bem resolvidas. Mas, assim, eu sou muito curiosa em relação a instrumentos. Já estudei um pouco de piano, toco um pouquinho de violão. Em geral, tenho agora investido em percussão. E nessa performance que a gente fez no Fábrica das Artes, no início do ano, a gente abriu o Festival de Curtas do Fábrica. Foi em 18 de fevereiro. E a gente montou um número híbrido nesse sentido. Então, o Bruno fazia a introdução com o público. Ele entrava meio como se fosse um realejo, fazia algumas provocações com os cartõezinhos, com frases que remetiam ao tema do que a gente ia apresentar. O Wagner fez a lira no tempo inteiro, com uma música de fundo, e eu fiz a percussão e uma brincadeira com cadeiras, com o pandeiro meia-lua. Quer dizer, ficou legal, ficou bacana, né? Dá pra gente visualizar o que foi feito. Eu acho que foi... Então, a gente criou um número com essas especificidades de cada um. E é isso que é gostoso da gente estar no coletivo, a gente poder explorar o que cada um tem para oferecer. Já mostra que esse coletivo não é só os 3, como eu falei no começo do programa, é muito mais. São 3 pessoas, sim, mas que se multiplica de uma forma muito grande, fica muito maior que isso, não é? O que vocês têm agora pela frente? Nós já falamos do passado, tudo que vocês fazem, o que a gente pode prever para o telespectador? Tá. Nesse momento, a gente está mais envolvido, agora que é final de ano, com as nossas atividades individuais, né? Eu tenho mais o FECA ainda para apresentar no final do ano, mais um show de bandas que vai ter na Heavy no dia 26 de novembro. Então, a gente, por enquanto, não agendou nenhuma exposição. Assim, a gente está esperando para maturar, a gente está redefinindo rumos. Sim, nesse momento. Mas nós temos o FECA esse ano ainda. Sim, nós temos o FECA. A gente já está definindo o line-up, começando a fazer os contatos com apoio. Nós temos, sim. Em termos de artes mesmo, vocês estão produzindo, vão continuar produzindo? Sim, a gente Como é que vocês tocam tudo isso? A gente está participando do Inktober, que é uma espécie de um desafio em nível mundial, em que durante o mês de outubro inteiro as pessoas são convidadas a propor pelo menos uma imagem por dia, ou perto disso, usando o material do nanquim, ou pelo menos o material miscível, que seja uma aquarela. Imagem dessa por dia?
Nós fazemos assim, a gente luta tá, bastante a gente pra conseguir. luta. É uma Ela luta tá falando diária demais, mesmo. não tá, Bruno? Não, ela tá conseguindo bem ainda. Eu tenho me virado mais ou menos e agora eu tô começando a dar uma relaxada. Eu E sou o- o mais atrasadinho de todos, porque eu gosto de ficar caprichando muito na Wagner coisa. é mais E a hora que eu detalhista. olho, eu jogo um desenho fora porque eu não gostei, e aí eles querem me matar por causa que eu tô Nenhum tá jogando em desenho dia. fora. Na Não, verdade, ninguém tá em dia. nenhum está em dia, mas a gente está lutando bravamente porque a gente trabalha muito na imagem. Né? O artista plástico, pelo menos eu sou muito chata. A gente é muito perfeccionista, então, assim, para você dar aquilo por terminado e falar, não, essa daqui eu vou postar, eu vou publicar, eu vou colocar no desafio, demora. E eu acho que assim, a intenção maior do desafio é você treinar. Não é o resultado em si. A gente se preocupa muito com o resultado. Mas a intenção é treinar, mesmo que não fique bom, que você Não, treinou e quem tá e que vendo, você. né, leigos, né? Porque você não vai ser, a obra não vai ser vista só por artista. A grande maioria são leigos que gostam ou não do produto final. Né? E não vai olhar esses detalhes que vocês conseguem ver. Né? Acontece muito da gente postar e falar assim, ó, tô colocando esse na internet hoje, mas ele tá horroroso. E aí todo mundo vem, E é imagina, o não que tá mais se horroroso, curte. tá lindo, eu adorei, continua, não para não. E Tem o bacana do bastante gente desafio também é justamente esse, né? Através das hashtags você consegue, fica tudo organizado de um modo que você consegue ter acesso ao desenho de outras pessoas também. Então é legal você ver o que estão produzindo, por exemplo, do outro lado do mundo. Teve até, acho que ontem eu postei um que era um tentáculo de um polvo e alguém do Japão veio comentar na minha foto dizendo assim, olha, eu também desenhei um polvo. Olha. Então, tipo, rola umas coisas bem legais. Mas de esse você conhecer o desafio foi trabalho. lançado da onde? Ele foi lançado nos Estados Unidos. É um artista americano que propôs, e É. aí ele propõe alguns temas para você fazer por dia. A gente acaba não seguindo temas. Por dia. São Por O dia. desafio é Chama diário Inktober, porque é durante o mês de outubro. Inteiro, Né? Todos os São- dias. na verdade, seria Os 31 dias, desenhos. 31 desenhos. Bom, pelo menos é só um mês, né? Vamos ver o lado positivo da minha. A gente termina super treinado, assim, é muito bom, é muito positivo. Mesmo que a gente tenha essa autocrítica muito forte, assim, de falar assim, puxa, eu vi esse borrinho da caneta nanquim aqui, né? Ou então essa proporção, essa forma não ficou legal, eu podia ter feito um outro fundo. É bom porque você está sempre exercitando isso. A autocrítica também. Agora, esse tipo de desafio, uma vez por ano, foi só dessa vez? Uma vez por ano, sempre no mês de Participa quem quer? outubro. Como é que funciona isso? Participa quem quer. Você começa a produzir os desenhos já, você pode ou não seguir os temas que são sugeridos pelo artista. Mas não pode usar de malandragem, vamos pelo lado brasileiro, vai. Né? Eu sei que em outubro do ano que vem vai ter o desafio. Eu vou produzir durante um ano 31 desenhos e vou postar no YouTube. Não, você pode pode. fazer isso, mas o grande bacana é justamente, por isso que eu brigo muito, o Wagner e a Desirê tem muito disso, de catar um desenho e falar, não gostei, amassar, e eu fico desesperado, que eu falo, gente, é muito bonito, vocês não podiam ter feito isso. Mas o grande barato da coisa é você justamente É abrir sua rede. participar do desafio. Além não disso- se enganar ou enganar qualquer pessoa. Além do que o Wagner já disse, que é o lance do treino e tudo mais, é você olhar a sua rede social no final do mês e você ver a sua evolução, né, desde o seu primeiro desenho, o quanto você foi treinando para chegar naquele traço mais limpo, naquele refinamento e tudo mais, que isso acho que é o grande ganho que esse desafio traz pra gente. Então já está esperando outubro de 2017. A gente tem que vencer o de 2016 primeiro. Não, mas está acabando. Gente. Tá. O mês está acabando, o nosso Os desafio nossos ainda trabalhos não. estão na metade ainda. E você, Wagner, pretende fazer mais o quê? Como é que está o... Só para a gente finalizar. Esse final de ano, como a Desi disse, é mais apertado para a gente, porque aí agora cada um tem, né, os seus compromissos. Além dos compromissos artísticos que a gente também tem os compromissos de trabalho, porque não dá para a gente viver, por enquanto, só da nossa arte, né? Então, cada um tem a sua profissão além disso. Então, Artista tem no Brasil é difícil ganhar dinheiro. É muito né? complicado, é muito complicado. Então, pouco valorizado, na verdade. Né? Assim, você tem uma valorização, mas ela não é financeira. É valorizado, todo mundo olha a sua obra, fala assim, nossa, ela é muito bonita, nossa, você faz bem isso, nossa, você Mas devia você estar ganhando come, muito você dinheiro bebe, com você isso. vive, né? Exatamente, mas aí a gente não ganha dinheiro com isso, e aí não dá para viver só disso. Seria assim, é um sonho nosso, a gente gostaria muito de viver só disso, mas a gente tem que caminhar para isso. Então aí a gente tem o trabalho, né, de cada um, então o final de ano geralmente pega um pouquinho mais, mas assim, eu pretendo continuar
fazendo as coisas de circo, voltar um pouquinho para o teatro, que é uma coisa que eu tenho deixado um pouco de lado ultimamente, principalmente para musical, que é uma coisa que eu gosto muito. E tocar nas E vamos ver o plásticas, que porque vem nas por aí, né? plásticas não dá para ficar sem, sabe? Maravilha. Você, Bruno, o que você pretende fazer esse finalzinho de ano praticamente? Olha, na verdade, eu estou ensaiando um espetáculo, que a gente ganhou um edital daqui de Americana mesmo há um tempo atrás, então agora estou finalizando ele, é para estrear no começo do ano que vem, que vai falar sobre inteligência artificial. Então é uma peça bem diferente do que a gente está acostumado a ver, já pelo... E que deve ela vir estrelar quando? é mais ou menos fevereiro, fim de fevereiro. Ah, tá. Já é para 17 já. A gente já está ensaiando já, e provavelmente lá pelo final de fevereiro a gente estreia por aí. E já é bem diferente porque trata de uma ficção científica, né? Que é uma coisa que a gente quase não vê no teatro, né? A gente está acostumado No mais teatro ou não é se drama vê, ou é mas comédia. em compensação da televisão, né? Então tem bastante, a gente está tentando trazer isso para o teatro. E a Desirê vai fazer o quê? Viajar, passear? Eu vou fazer as apresentações que eu falei para você, que já estão agendadas, a gente já começa a correr atrás de release de banda, enfim, de fazer essas coisas. A exemplo do que o Wagner falou, que tem que retomar a questão do teatro, do musical, ele já fez musical, faz muito bem, tem muita desenvoltura. Eu preciso retomar essa parte da dança, que eles têm já bem resolvido, eu sempre gostei, mas estou há um tempinho parada, e continuar com a música além das artes plásticas, que não consigo ficar sem. Legal. Desirê, se quiserem, qualquer telespectador quiser entrar em contato com vocês, tanto pelas obras ou pelas diversas atividades que vocês têm aí, tem um número de telefone, alguma coisa que pode estar te ligando, conversando, trocando Sim. WhatsApp? Tem o WhatsApp, né? O celular, que é o 19 99675 1008. Repete? 99675 1008. A gente está nas mídias sociais, então a gente tem uma página do Coletivo Artístico 3 no Facebook, que está assim mesmo, Coletivo Artístico 3. A gente tem o Instagram do 3 Coletivo. A gente tem um canal no YouTube com alguns vídeos de algumas apresentações e entrevistas também do 3 Coletivo. Então, por essas mídias, a gente também... 3 Coletivo vai achar vocês de Sim, qualquer maneira. sim. Aonde digitar lá no tio Google, vocês vão aparecer lá. Isso mesmo. Né? Legal. Eu vou encerrar com vocês, tá? Agradecendo, muito bacana, acho que deu um bate-papo bem gostoso, né? E vou fazer um convite para vocês, para nós encerrar o ano, tá? Para vocês virem no final do ano, para a gente mostrar mais algumas coisas, mais festivas, algumas coisas que vai acontecer, e eu trazer o convite do FECA para nós aqui. Pode deixar que a gente traz, bom? sim. Muito obrigada, viu? A gente que agradece, um prazer estar aqui. Obrigado, Wagner. Obrigado, Obrigado. Bruno. Obrigado, Desirê. Obrigada. Tá. Eu vou chamar um comercial agora rapidinho para a gente falar daquela picanha na pedra, né? Eu quero ver o que a nossa amiga Isabel vai falar para nós aqui, se ela vai fazer essa picanha na pedra mesmo, que eu falei, ou se eu vou ter que pagar, né? Porque eu falei que eu vou dar. Agora, se ela não for dar, eu pago. Mas o Boteco do Bob faz e faz com perfeição. Eu tenho certeza que ela vai assinar embaixo disso que eu estou falando. No dia 26 da quarta-feira, eu vou fazer o sorteio da picanha na pedra do Bob. E vou estar aqui também com a minha amiga Luciene, né? Ela faz o Sweet Box, né? Aquela caixinha com vários doces. E eu vou estar sorteando aqui também dia 26. Então você tem 2 sorteios na quarta-feira, né? Que é a picanha na pedra, do Boteco do Bob. E o kit, né? O Sweet Box, né? Aquele kitzinho de doce. Tem o brigadeiro branco, tem um monte de docinho ali que você vai querer. Então entre em contato, liga aqui no WhatsApp do programa, 994 11 1109, e fala, eu quero a picanha do Bob, né? A gente já vai te escrever, ou eu quero o doce, o box de doce, que é a Lucilene que vai estar sorteando aqui, tá? É os 2 sorteios distintos, separados, mas que na quarta-feira nós vamos estar fazendo, tá? Não saia daí, eu já volto.